metade de Brasília entrou em pânico numa terça-feira de agosto. Não foi por causa de uma votação polêmica, nem de uma crise econômica. Foi porque a Polícia Federal bateu na porta de um advogado. E o celular que eles apreenderam tem o poder de destruir carreiras, enterrar candidaturas e expor o que realmente acontece nos bastidores do poder neste país. O nome desse advogado é Willer Tomás. E se você nunca ouviu falar nele, não se preocupe. Esse era exatamente o plano. Ele não dava entrevistas, não aparecia em debates, não tinha cargo público, mas circulava com liberdade por todos os andares do poder em Brasília, de direita à esquerda, de senadores a ministros do Supremo. A Polícia Federal, ao descrevê-lo oficialmente nas investigações, usou uma palavra muito específica. Ele seria um hub, um ponto central por onde tudo passava. Dinheiro, contatos, favores, conexões que não podiam aparecer em lugar nenhum. E agora o celular dele está nas mãos da PF. O que está sendo revelado nas últimas semanas é uma das histórias mais explosivas da política brasileira de 2026. Envolve fraudes bilionárias nos benefícios de aposentados, o colapso do Banco Master, festas com mulheres estrangeiras pagas para entreter figuras da cúpula da República, conversas interceptadas que ninguém esperava que fossem a público, e um presidenciável cujo melhor amigo acaba de virar alvo federal. Prepare-se, porque isso é muito maior do que parece. Para entender o tamanho desse escândalo, você precisa entender quem é Willer Tomás. Ele não é um político, é advogado e é empresário. Mas em Brasília, essa diferença importa menos do que parece. Enquanto os políticos se expõem em tribunas e redes sociais, os verdadeiros operadores do poder trabalham nas sombras. E Willer era um dos mais eficientes nessa função. Seu trânsito era impressionante. Tinha relação com senadores da direita e da esquerda. Era próximo de ministros do governo Lula e de figuras do campo bolsonarista. Em Brasília, esse tipo de pessoa é raro e valioso. Alguém que atravessa trincheiras porque o que ele oferece não tem ideologia, tem utilidade. Mas quem o tornava mais famoso nos corredores do poder era um nome específico: Flávio Bolsonaro. O próprio senador, hoje candidato à presidência da República pelo PL, já se referiu publicamente a Willer Tomás como meu amigo, durante nada menos que a CPI da Covid em 2021. Não foi um escorregão, foi uma declaração pública de uma amizade que vem de longe. Em maio de 2025, os dois viajaram juntos para a Flórida, nos Estados Unidos, a bordo de um jatinho particular pertencente aos donos do laboratório União Química. Não era uma viagem oficial. Era o tipo de coisa que acontece entre pessoas que se conhecem muito bem, que confiam umas nas outras e que não precisam de pretexto para dividir uma aeronave. Mas a história não para por aí. Em 2019, antes de todo esse escândalo, Willer e Flávio estiveram juntos em Las Vegas e sacaram cerca de 1,5 milhão de reais em dinheiro vivo nos caixas de um cassino. A explicação dada na época foi que o dinheiro serviria para apostas. O que chama a atenção não é necessariamente o ato em si, mas o volume e a forma. 1,5 milhão em espécie, em caixas de cassino, num único episódio. É o tipo de coisa que os órgãos de investigação chamam de movimentação atípica. E movimentação atípica é exatamente o que a PF encontrou quando começou a olhar mais de perto para Willer Tomás. Quando a Polícia Federal pediu ao STF autorização para as buscas na casa e no escritório de Willer Tomás, ela precisou apresentar justificativas. E o que consta nos documentos é revelador. Os investigadores identificaram movimentações financeiras atribuídas ao advogado que somam 45,5 milhões de reais, só entre maio e novembro de 2021, 6 meses.
Esse volume chamou a atenção das autoridades como potencialmente suspeito. A PF ainda não afirmou até este momento que essas movimentações têm ligação direta com as fraudes no INSS, mas elas estão no relatório e estão lá por alguma razão. Tem mais. Nesse mesmo período, Willer Tomás fez uma transferência de R$120 mil para um homem chamado Milton Salvador de Almeida Jr. Esse nome talvez não diga nada para você agora, mas 3 anos depois, em 2024, Milton se tornou diretor de empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes. Esse sim você pode ter ouvido falar. É o careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como o epicentro de todo o esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas brasileiros. Coincidência? Talvez. Mas a PF não acredita muito em coincidências quando o dinheiro aparece antes da conexão ficar óbvia. E a ligação com o careca não é só indireta. Willer Tomás é advogado do contador Alexandre Caetano dos Reis, responsável técnico pela principal empresa do próprio careca do INSS. Ou seja, o advogado do contador do principal operador das fraudes é o mesmo advogado que é melhor amigo do candidato à presidência da República. O círculo é pequeno e está ficando menor a cada novo mandado de busca e apreensão. Para completar, a PF também apurou que empresas ligadas a Willer transferiram mais de 11 milhões de reais para Sâmia Rocha, a esposa do senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, e que o advogado teria comprado uma casa de 6 milhões de reais em Brasília, onde a família de Weverton vive. Se a suspeita se confirmar, não estamos falando de gentileza entre amigos. Estamos falando de lavagem de dinheiro. Weverton Rocha, vale lembrar, era vice-líder do governo Lula no Senado. Mais um nome de um lado diferente do espectro político. E mais uma prova de que Willer Tomás não escolhia lado. Ele escolhia utilidade. Quando a PF vasculhou o celular do senador Weverton Rocha, encontrou algo que ninguém esperava que fosse aparecer. Uma foto, tirada em 23 de abril de 2023, um domingo, logo após o feriado de Tiradentes. A imagem mostra um grupo reunido numa piscina aquecida no Rancho Tomás, propriedade de Willer, em Planaltina, no Distrito Federal. Não é qualquer grupo. É uma seleção de nomes que juntos formam um retrato do que Brasília chama discretamente de o Círculo de Poder. Vamos aos nomes. Arthur Lira, que na época presidia a Câmara dos Deputados. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e hoje foragido após condenação pela trama golpista. Elmar Nascimento, um dos nomes mais influentes do Congresso. Juscelino Filho, que chegou a ser ministro das Comunicações do governo Lula e foi demitido. Paulo Aze, Efraim Filho, Ângelo Coronel, Weverton Rocha. E no centro da imagem, com o punho erguido, Willer Tomás. Todos juntos, numa piscina, na propriedade de um homem que hoje é investigado por lavagem de dinheiro ligada às fraudes contra aposentados. As reações foram uma aula de como a política brasileira lida com evidências inconvenientes. Paulo Aze confirmou o encontro tranquilamente. Disse que foi convidado para uma comemoração e que não tem Willer como seu advogado. Ângelo Coronel disse que não se lembrava da viagem, mas admitiu. Já estive no rancho, sim. A assessoria de Lira informou que ele não se manifestaria. Elmar Nascimento disse que era próximo de Willer, mas garantiu que estava em Tiradentes naquele dia. Os demais, silêncio. Alexandre Ramagem, o foragido, foi o único que tentou uma explicação mais elaborada. Classificou o episódio como uma confraternização privada. Disse que o evento tinha um cantor se apresentando e voltou ao seu discurso habitual de perseguição política, mas não explicou por que estava numa piscina com o principal investigado da Operação Sem Desconto.
O que mais chama a atenção na foto não é só quem está nela, é o que ela representa. Um advogado que a PF descreve como um hub financeiro, patrimonial e logístico, um ponto central por onde dinheiro circulava para ser escondido, reunindo a nata do poder legislativo brasileiro num final de semana de lazer. Sem câmeras, sem assessoria, sem discurso oficial. Esse é o Brasília que a maior parte dos brasileiros nunca vê. Para entender o tamanho do buraco, você precisa entender o que foi o Banco Master. Daniel Vorcaro, o fundador do banco, transformou uma instituição financeira relativamente pequena numa estrutura gigantesca entre 2019 e 2024. Nesse período, o patrimônio líquido do banco saltou de 200 milhões de dólares para 4,7 bilhões. Esse tipo de crescimento, nesse ritmo, costuma chamar a atenção dos órgãos de controle. E chamou. Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master por grave crise de liquidez. No mesmo dia, a Polícia Federal prendeu Vorcaro no aeroporto de Guarulhos, enquanto ele tentava embarcar num jato particular com destino a Dubai, com escala em Malta. A investigação apontava que os créditos que sustentavam o banco jamais existiram na origem. Os contratos teriam sido fabricados. O rombo estimado, 41 bilhões de dólares para o Fundo Garantidor de Créditos. O maior prejuízo da história do FGC. Mas o que isso tem a ver com política? Tudo. O Banco Master investia pesado em fundos de previdência de servidores públicos estaduais. Pelo menos 18 desses fundos foram arrastados para o esquema. E um deles está no coração da história que envolve o presidente do Senado. No Amapá, estado onde o senador Davi Alcolumbre tem domínio político absoluto, o Fundo de Previdência Estadual, a AMPREV, investiu cerca de 400 milhões em letras financeiras do Banco Master. Isso aconteceu em 2024 e 2025, mesmo após alertas sobre os riscos da instituição e orientações contrárias de órgãos de controle. Quem presidia a AMPREV nesse período? Jocildo Silva Lemos, indicado pelo próprio Alcolumbre para o cargo. E qual era a relação de Lemos com Alcolumbre? Ele foi tesoureiro da campanha do senador. O tesoureiro é a pessoa em quem você mais confia numa campanha, porque é quem gerencia o dinheiro. Você não coloca um desconhecido nessa função. Alcolumbre indicou seu tesoureiro para presidir um fundo de pensão que depois colocou 400 milhões deles num banco investigado por fraude bilionária. O dinheiro, claro, praticamente desapareceu com a quebra do Master. E aí surgiu uma informação ainda mais explosiva. Relatos de que a proposta de delação premiada de Vorcaro, rejeitada pela PF, mencionava um suposto repasse de 30 milhões de dólares, algo em torno de 165 milhões de reais, ao próprio Alcolumbre, fora do Brasil. O senador nega categoricamente e classifica a acusação como falsa. Não há prova confirmada do repasse. Mas o contexto em que a acusação aparece, num processo de delação de um preso tentando fechar acordo com a Procuradoria-Geral da República, é o tipo de detalhe que não some da memória da investigação. E então vieram as mensagens. A Polícia Federal extraiu dos celulares de Vorcaro um volume imenso de conversas. E parte desse material começou a vazar. O que apareceu deixou Brasília sem ar. Em outubro de 2024, Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, hoje diretor do SBT e marido de Patrícia Abravanel, trocou mensagens com Vorcaro para organizar uma festa. Não era qualquer festa, era o tipo de evento que não aparece em agenda oficial. Numa das mensagens do dia 24 de outubro de 2024, Fábio Faria escreve para Vorcaro: Davi e Pacheco fechado para terça. Chamei o Toffoli também. Davi é Alcolumbre, presidente do Senado.
Pacheco é Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Toffoli é o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, o mesmo que já se declarou parcial nas investigações sobre o banqueiro. E aí vem a frase que parou o país. Davi tá louco perguntando se as suíças vão vir. Se der, vamos trazer. As suíças é o termo usado na conversa para se referir a mulheres estrangeiras contratadas por Vorcaro para esses encontros. A resposta de Vorcaro foi curta e direta. Virão sim. A conversa continua. Faria perguntas sobre outros possíveis convidados. Arthur Lira é mencionado, mas não podia vir na mesma noite que Pacheco. Na próxima chamamos ele porque ele gosta muito, escreveu Faria. Outro nome aparece sob a sigla MV, cuja identidade não foi confirmada publicamente. Toffoli estava tentando ir, mas tinha sessão para presidir na mesma terça. Quem é Fábio Faria nessa história? Ele conheceu Vorcaro em outubro de 2023, durante uma viagem a Paris. Em menos de 2 semanas depois do primeiro encontro, já estava articulando contatos entre o banqueiro e autoridades de Brasília. Ficou tão próximo que ganhou um apelido nos bastidores: o cara do Vorcaro. Além de facilitar contatos, ele também fez negócios com o banqueiro, incluindo a venda de um projeto eólico avaliado por especialistas em 13 milhões de dólares por 67,5 milhões de reais. Uma diferença de mais de 54 milhões. Fábio Faria disse que as mensagens não provam que nada de errado aconteceu, que são apenas conversas, que organizar uma festa não é crime. Tudo isso pode ser verdade. Mas tem uma coisa que nenhum dos envolvidos fez até agora: negar que as festas aconteceram. Esse é talvez o detalhe mais revelador de toda essa história. Alcolumbre negou ter recebido dinheiro de Vorcaro. Isso ele negou e prometeu ação judicial contra quem divulgou a informação. Mas as festas? O fato de aparecer numa conversa como alguém ansiosamente esperando a chegada das estrangeiras? Silêncio. Pacheco não se manifestou sobre os eventos. Toffoli não comentou o convite. Fábio Faria falou que as mensagens não provam nada, mas não disse que as festas não aconteceram. Nenhum deles. E aqui vale uma análise simples. Quando alguém é mencionado numa conversa privada, entre duas pessoas que não sabiam que seriam interceptadas, falando sobre eventos com detalhes, datas e reações específicas, e essa pessoa, ao ser confrontada, escolhe não negar o evento em si, mas apenas uma acusação financeira separada. O silêncio tem um peso. Se eu apareço numa conversa sendo descrito como louco para saber se determinadas pessoas vão à festa, e isso é mentira, minha primeira reação é negar exatamente isso. Dizer que jamais tive essa conversa, que jamais estive nessa festa, que jamais conheci essas pessoas nesse contexto. Não é o que aconteceu. A Polícia Federal sabe disso. E tem uma vantagem enorme. Tem datas, tem horários e tem localização dos celulares de cada um dos envolvidos. Cruzar onde estava cada pessoa no dia em que a festa teria acontecido é uma questão de horas de investigação. Enquanto tudo isso explode, tem um nome que ainda não apareceu diretamente nas imagens e nas conversas, mas que está muito perto de tudo: Flávio Bolsonaro. O melhor amigo do senador presidenciável está no centro de uma investigação federal. A foto da piscina mostra um grupo seleto que se reunia no rancho de Wheeler. Pessoas próximas ao caso começaram a falar nas últimas semanas que existem outras fotos de Flávio nesse mesmo imóvel, com Wheeler Tomás. Fotos que, segundo esses relatos, podem aparecer a qualquer momento. Flávio não negou as reuniões com Wheeler. Reconheceu a amizade publicamente, múltiplas vezes. Viajou com ele. Apareceu com ele em eventos.
Sacou 1,5 milhão em dinheiro vivo com ele em Las Vegas. E o advogado, vale lembrar, foi investigado antes mesmo desse escândalo. Em 2017, chegou a ser preso temporariamente durante a Operação Patmos, numa investigação da Lava Jato sobre tentativa de compra de decisão judicial. Saiu livre por falta de provas. Mas tem outro detalhe que une ainda mais as histórias de Flávio e Wheeler: a mansão de Richarlison. O craque da seleção brasileira tem cobrado publicamente a devolução de uma mansão em Angra dos Reis, avaliada em 10 milhões. A propriedade foi vendida na empresa de Richarlison, mas Wheeler Thomaz entrou com ação judicial para obter a posse do imóvel. E Flávio Bolsonaro aparece no processo, como testemunha do lado de Wheeler. Segundo relatos, o senador havia visitado o imóvel junto com o advogado antes da disputa judicial começar. Richarlison tem feito publicações nas redes sociais cobrando o caso diretamente. Flávio nega participação na disputa. Mas a imagem de um candidato à presidência sendo citado como testemunha numa disputa imobiliária envolvendo seu melhor amigo, investigado pela PF, é exatamente o tipo de coisa que não some da narrativa de uma campanha. E tem mais uma camada. A campanha de Flávio tem apostado numa estratégia de humanização. Aparições emocionadas, declarações sobre a saudade do pai preso, gestos calculados para abaixar a rejeição junto ao eleitorado feminino, que é onde os números são mais difíceis. Com 55% de rejeição, segundo pesquisas recentes, ele precisa de imagem, não de mais escândalo. O problema é que novas bombas continuam chegando, e cada uma delas alimenta exatamente a narrativa que mais o prejudica. Parte 8. Uma bomba que ainda não explodiu. Vorcaro está preso. Já tentou fechar um acordo de delação premiada. A primeira proposta foi rejeitada pela PF. Está tentando de novo. Tem um advogado próximo do núcleo bolsonarista conduzindo as negociações, o que levanta questões sobre o que ele pretende entregar e a quem pretende poupar. A PF tem o celular de Wheeler Thomaz, tem o celular de Weverton Rocha, tem o material extraído dos dispositivos de Vorcaro, tem datas, transferências, conversas, localizações. É um volume de informação que leva tempo para processar, mas que, à medida que é digerido, produz exatamente o tipo de revelação que estamos vendo nas últimas semanas. E aqui tem uma questão que a grande imprensa brasileira tem evitado discutir com a seriedade que merece. O delegado responsável por parte dessas investigações trabalha no gabinete do ministro André Mendonça, o mesmo ministro do STF que assinou os mandados de busca e apreensão. Investigador e juiz no mesmo escritório. Isso é um problema institucional sério. Não significa que as investigações são inválidas, mas é exatamente o tipo de conflito que deveria estar sendo questionado publicamente, com força, todos os dias. Enquanto isso, os envolvidos continuam negando o que é cômodo negar e silenciando sobre o que é incômodo admitir. O jogo de Brasília funciona assim. Você nega o que tem prova, silencia sobre o que não tem ainda e torce para que a atenção do público se disperse antes de a próxima revelação chegar. O problema dessa vez é que a próxima revelação sempre chega. Conclusão. O que está sendo revelado aqui não é apenas mais um escândalo de Brasília. É a exposição de como o poder realmente funciona neste país. Não é sobre partidos, não é sobre esquerda ou direita. A foto da piscina tem gente dos dois lados. As conversas sobre as festas envolvem ex-ministro bolsonarista e o presidente do Senado eleito com apoio petista. O dinheiro que circula não pergunta a cor da faixa. O que o celular de Wheeler Thomaz está revelando é a existência de uma camada do poder que não aparece em votações,
Não aparece em entrevistas e não aparece em campanhas eleitorais. É a camada onde dinheiro, favores e conexões se movem em silêncio, e onde às vezes uma operação da PF e uma foto encontrada no celular errado é suficiente para trazer tudo à tona. Vorcaro está tentando fechar sua delação. A PF continua processando o material. As eleições estão chegando. E o presidenciável, cujo melhor amigo está no centro de tudo isso, ainda precisa convencer 55% dos brasileiros que rejeitam seu nome a pelo menos deixar de rejeitar. A pergunta que fica não é se mais revelações vão aparecer, é o que vai aparecer. E quando? Essa história ainda está no começo.